Davi Miranda Neto saiu da Igreja Deus é Amor, e veja também neste vídeo uma forte revelação, um forte recado para Leia Miranda. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Ao assistir este vídeo, peço o seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos atualizados. Gratidão a todos, e que Deus te abençoe. Uma semana após anunciar que ficaria afastado das redes sociais, depois de ter sido afastado de suas funções na Igreja Pentecostal Deus é Amor, Davi Miranda Neto reaparece, mas desta vez, em um prédio da Igreja Lagoinha. A imagem publicada em suas redes sociais deixou os membros da IPDA curiosos e levantou a questão sobre uma possível saída do neto de Davi Miranda da igreja fundada pelo avô, o missionário Davi Miranda. Diante dessa possibilidade, um site de notícia, o Fuxico Gospel, procurou Davi Miranda para esclarecer de vez esse burburinho. Porém, em resposta ao questionamento, ele respondeu apenas que ainda prefere não comentar sobre isso. Portanto, embora não tenha confirmado ou negado, tática que tem se tornado cada vez mais comum entre os integrantes da cúpula da IPDA, parece que em breve teremos mais uma surpresa vinda da Deus é Amor. Veja também nesse vídeo uma surpreendente revelação de um senhor através do seu canal YouTube. Ele fala a respeito dos acontecimentos que têm abalado a Deus é Amor e fala também do fundador da igreja, o falecido Davi Miranda. Ele fala também de Leia Miranda e lhe manda um forte recado, dizendo para ela confessar seu pecado enquanto há tempo, para não ir morar no inferno. Veja o vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus amados queridos irmãos, todos os amigos que acompanham o nosso canal através do YouTube, nessa oportunidade eu tenho aqui uma palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 5. E os versículos 11 a 13, que diz assim a palavra de Deus. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haverá eu de julgar o de fora? Não julgais vós os de dentro? O de fora, porém, Deus o julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Que Deus abençoe grandemente a leitura da palavra de Deus, que a palavra já é abençoada desde os céus. Meus amados, eu estava esses dias observando os vídeos no YouTube, falando a respeito da filha do pastor Davi Miranda, a Leia Miranda, e são vários comentários, badalações, e alguns acham que o vídeo ou os vídeos são mentirosos, são fake news. E eu ouvindo a todos, vendo todos, eu fui chegando a uma conclusão. O vídeo é mais do que verídico. Inclusive, o neto do pastor Davi Miranda fala que os vídeos são verdadeiros. Neto do Davi Miranda, os vídeos são verdadeiros. Onde a cantora
Leia Miranda namora no celular com um pastor da sua igreja. E isso está chamando a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas. A igreja Deus é Amor, na minha humilde opinião, ela praticamente fechou as portas. Praticamente. Porque o adultério e a prostituição tomou conta da igreja. Tomou conta da igreja. Por quê? Tomou conta? Porque as pessoas que são herdeiras do patrimônio do saudoso Davi Miranda, não é, estão envolvidos em escândalos e mais escândalos. Na minha humilde opinião, a prostituição impera na Igreja Deus é Amor há muitos anos, não é pouco tempo, há muitos e muitos anos. Eu estava ouvindo e vendo o comentário de Hafner, nosso amigo Hafner ali de Portugal, da cidade do Porto, quando alguém fala, um neto do saudoso pastor, fala como foi o último dia de vida dele. O último dia de vida do pastor Davi Miranda deixa muita coisa a desejar. Primeiro, ele, por ser uma pessoa de idade, ele não poderia e não podia ficar só. Não podia ficar só. Eu vi o Hafner falando a respeito disso. E por que um pastor está dentro de uma mansão sozinho? E ainda pede para que ninguém ligue para ele, ninguém vá à casa dele, porque tem uma ameaça de suposto sequestro, e lá vai e tal. E ele está sozinho. Ele está sozinho. Quando a própria mídia fala que ele se prostituiu, e diz até a mídia que ele tem filho fora do casamento. Onde está a verdade? Quando agora a sua própria filha Leia tem vídeos de prostituição. Irmã Leia, eu vou lhe dar um conselho de amigo. Vou dar um conselho de amigo. Confesse o seu pecado, que é mais bonito. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. A senhora se tornou, dentro da igreja Deus é Amor, uma prostituta. A senhora está igual a Maria Madalena, quando andava se prostituindo. A senhora até o momento, até que se prove ao contrário, a senhora é uma prostituta de carteirinha. E o pastor que transa com a senhora, ou transou, é um prostituto de carteirinha. É um prostituto. A senhora é uma prostituta e ele é um prostituto. Pelo que está nos vídeos aí, não existe dúvida. Os áudios são da senhora e dele, dois prostitutos dentro da igreja Deus é Amor. Então, e agora a senhora quer se justificar e ainda quer fundar uma igreja? A senhora quer fundar uma igreja? Como que a senhora pode fundar uma igreja? A senhora já viu prostituta fundar igreja? Onde é que a senhora já viu? A senhora tem algum respaldo dentro da palavra de Deus para abrir uma igreja? As pessoas, será que vão acreditar na senhora? Eu acredito que não. A senhora está atolada na prostituição até o pescoço. A sua própria mãe disse que a senhora sempre foi uma pessoa problemática. A senhora largou o seu marido para viver uma vida de prostituição. Está provado e comprovado que a senhora está vivendo uma vida de
prostituição dentro da igreja. Então, o conselho que eu dou para a senhora é confessar. Se a senhora confessar no ouvido do pastor, não resolve nada. Se a senhora chamar o pastor e contar e o pastor segurar, não resolve nada. Porque a senhora se tornou uma mulher pública, uma mulher que está à frente da igreja, à frente do trabalho da igreja, então a senhora deve satisfação ao corpo inteiro da igreja pentecostal, Deus é amor. E se for verdade o que falam do seu pai, do ex-missionário Davi Miranda, ele também morreu sem Jesus. Não se esqueça disso. O seu pai, aparentemente, sendo verdade as coisas que falam dele, também morreu sem Jesus e está nesse momento na antessala do inferno, esperando aquele dia para ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas para a senhora ainda tem jeito. Para a senhora ainda tem jeito, que a senhora está com vida. A senhora está com vida. E se a senhora confessar os seus pecados, a igreja, não é o pastor em particular, a senhora confessar a igreja, ter hombridade, ter caráter, já falhou, já pecou, agora está na hora da senhora consertar a sua vida diante de Deus, que até que se prove ao contrário, a senhora é uma prostituta dentro da igreja, atrapalhando o andamento da igreja. O seu próprio sobrinho está falando que tudo que aconteceu com a senhora é mais do que verdade. A senhora se prostituiu ou se prostitui, viu? Se prostituiu ou se prostitui. Os áudios são seus. Ali não tem sombra de dúvida. Quem lhe conhece sabe que esses áudios são todos seus. A senhora está em pecado de adultério e prostituição. Quando o próprio Jesus chamou Maria Madalena e disse: vá e não peques mais. Mas a senhora sabe o que é que acontece? Isso é o dinheiro. Quem faz isso que está acontecendo com a senhora e com a igreja Deus é Amor, isso é o dinheiro que faz isso. O dízimo, as ofertas, aquela lavagem cerebral que esses pseudo-pastores fazem nas igrejas a fim de conseguir dinheiro, né, para se manter, para manter o luxo, o bem-estar da sua família, isso está fazendo mal à igreja de Deus nos últimos dias. Que a igreja de Deus hoje, a igreja que eu estou falando, é essa igreja que pensa que vai morar com Jesus, e não vai. Os servos de Deus, os verdadeiros crentes, estão no anonimato, dentro da igreja ninguém sabe quem é. Deus sabe quem são os seus verdadeiros servos. Então deixa aqui uma dúvida, a morte do seu pai. Deixa uma dúvida. Trancado dentro de uma casa, pediu para ninguém ir para lá, pediu para ninguém ligar. É estranho isso. Porque normalmente uma pessoa que sabe que uma filha sua está sequestrada ou desconfia, ele procura de toda maneira abraçar sua família numa hora difícil. E ele se trancou dentro de casa. Então, eu fico assim, pensando e perguntando a mim mesmo, será que o missionário estava acompanhado? É uma pergunta que eu faço, não estou fazendo uma afirmativa. Eu estou aqui apenas perguntando, será que o missionário estava, naquele dia da sua morte, acompanhado? Porque todo mundo está falando que ele era um prostituto e que ele, na realidade, tinha até filho fora do casamento. É uma pergunta que fica no ar, a eternidade vai mostrar. Ele não era sério. O missionário Davi Miranda era mais um no meio dos vagabundos, que dirigem a igreja nesse nosso Brasil. O seu pai, Davi Miranda, era mais um. Eu vi ontem no Rafne ele falando, aliás, foi no Rafne, eu vi ele falando, foi o André Carpano, meu amigo André Carpano, falando que seu pai tinha ações na Petrobras.
ações na Gol. Como é que pode um pastor, presidente de uma igreja, ter ações em vários bancos, em várias empresas, na Bolsa de Valores? Ele está ali injetando o dinheiro que poderia ser usado para socorrer os pobres, fazer social. Não. Ele construiu o império e o império dele se tornou igual àquele palácio onde Saul derrubou as suas pilastras centrais e matou muitos, ou quase todos, que estavam ali dentro. O seu pai construiu um império, mas o império caiu sobre ele, sobre o nome dele, Davi Miranda, que todo mundo achava que era o cara, né, como dizem por aí. Davi Miranda era o exemplo, um grande pastor, homem de Deus, chegava para dirigir um culto num avião, num helicóptero, ficava dentro de uma cabine, né, blindada, certamente com ar-condicionado, é lógico, e ali ele pregava, dali mesmo ele saía. Sabe por que isso? É o pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. Então, a queda do seu pai lá atrás, que aparentemente é verdade, eu não posso provar, mas as coisas vão se encaixando quando ele fica sozinho dentro de casa e não permite que os seus filhos vá visitá-lo. Muito estranho isso. Ninguém engola um negócio desse. Ao que nos parece interpretar, seu pai estava cometendo o pecado de prostituição e adultério. E se verdade for, ele vai ser lançado no inferno, que foi feito para o diabo e seus anjos. Então, o conselho que eu dou para a senhora é a senhora confessar o seu pecado. Abrir igreja não vai resolver seu problema. A senhora pode abrir a igreja, a senhora pode abrir uma rede de igrejas, a senhora pode levar a palavra de Deus para dezenas e centenas de pessoas e as pessoas aceitarem Jesus como seu Salvador. A senhora pode fazer tudo isso. A única coisa que a senhora não vai poder fazer é entrar nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Não poderá a senhora participar, não é, da grande ceia do Senhor pós-arrebatamento da igreja, porque, ao que tudo parece, ao que tudo nos leva a crer, a senhora até aqui, tem todos os traços de uma prostituta de primeira linha, prostituta de carteirinha. Então, confesse seu pecado, é muito melhor para a senhora. Confesse seu pecado. Não vai confessar no ouvido do pastor, não. A senhora confesse nas redes sociais. Deus vai lhe dar vitória se a senhora confessar, sabia? Deus vai lhe dar vitória. Eu achei tão feio aquele vídeo com aquele áudio da senhora. A senhora dizendo que o pastor tinha a tampa da sua panela, né? A tampa da sua panela. Mas não se orgulhe da senhora somente ser prostituta, não se orgulhe. Porque tudo isso leva a crer, todos os fatos e vídeos e áudios, que a senhora está em pecado de prostituição. E não tem saída para um pecado não confessado. Não tem saída. Confessai as vossas culpas uns aos outros. A palavra de Deus nos adverte. Confesse os seus pecados, para que nós possamos alcançar misericórdia da parte do nosso Deus. Amém? É um conselho que eu lhe dou, conselho de irmão. O cair é do ser humano. A senhora caiu. A senhora está desmoralizada no Brasil inteiro, mas ainda tem jeito para a sua alma. Confesse o seu pecado ao Senhor Jesus, não é para confessar no ouvido de pastor, para ele encobrir o pecado, não. Confesse a sua culpa nas redes sociais. Tenha essa humildade e essa hombridade, porque assim fazendo, a senhora vai tirar esse peso das suas costas, porque caso contrário, esse peso nas suas costas não vai sair nunca e a senhora vai morrer
com esse peso nas costas e morrendo, vai morar com Satanás e seus anjos lá no fogo do inferno. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe grandemente a igreja Deus é Amor, que Deus abençoe a direção dessa igreja, Deus abençoe grandemente e que a igreja possa marchar, mas que a senhora possa também se arrepender dos seus pecados, confessar e abandoná-los. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Peço aos senhores para que nos ajudem no canal Vovô da Lapada. Nós estamos precisando de alcançar muitos e muitos países, muitas cidades. E aqui a gente pede aos senhores aí, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Eu falo aqui diretamente da cidade de Caldas de Cipó, no estado da Bahia, ok? Deus abençoe a todos vocês, Deus dê graça à sua igreja, à sua amada igreja, e que tudo isso que está acontecendo aí dentro da igreja Deus é Amor possa servir de um sinal de alerta para as outras demais denominações, que também têm, muitas delas, prostitutos e prostitutas a serviço de presidente de convenção. Que Deus abençoe a todos, estamos juntos na luta, combatendo a cada dia mais o mal e o pecado dentro da igreja de Deus. Deus abençoe a todos, um beijo no coração dos senhores. E outra coisa, não orem por mim, eu não estou precisando da oração de ninguém. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui, deixe seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos novos do nosso canal. Deus abençoe a todos.